Pessoal, você tornar nosso estudo. Então, todos bem? Obrigado por ter respondido unissomamente. Obrigado. Dona Zélia está bem para 2 pessoas, né? Eu só aqui na minha frente, dos 3 que estão aqui, uma falou que sim, né? A Débora, muito bem, a Débora está boa para ela e deve ser para a Dona Rosa também, porque... Tá bom. Então vamos recomeçar. A Maria Tereza vai fazer oração relativa ao final do outro estudo e o começo desse novo estudo. Mestre Jesus, nós agradecemos, Pai amado, pela oportunidade de iniciar mais um estudo, finalizando o outro, na presença do Senhor e dos amigos espirituais. Nós agradecemos por esses momentos de alegria tranquila, em que os nossos corações estão ligados em uníssono, em amor ao Senhor, em amor à doutrina espírita. Que esses momentos que trazem a alegria para o nosso espírito, que refrescam os nossos ares e nos chamam para a alegria de uma vida maior. Depois desses anos aqui reencarnados, um trabalho construtivo pela redenção de nós mesmos. E saibamos, Mestre, que essas alegrias e sorrisos precisam ser ligados ao trabalho infatigável no bem, à compreensão exata das nossas responsabilidades e da necessidade de bem sofrer, aceitando as tristezas e os reveses da vida material como luzes que vão trazer de nós o melhor de nós mesmos, nos incitando para a compreensão da vida maior, da vida mais profunda, de todos que já entendem a realidade do nosso espírito. Nós agradecemos, Pai, por essas palavras, pela chance de compreender melhor o Teu Evangelho, a Tua vinda até aqui e a grandiosidade do Seu amor por nós. Não nos desampare, Pai, mas continue nos oferecendo essas luzes imensas que recebemos através dos Teus emissários. Não permita que desviemos, Mestre, do Seu consolo e do Seu amor, mas que busquemos cada vez mais viver sob o Teu amparo, como Teus trabalhadores, e não meros expectantes das conquistas fáceis, mas trabalhadores infatigáveis que lutaram pela conquista de si mesmos. Muito obrigada, Mestre, por tudo. Que assim seja. Nós paramos no capítulo 18, versículo 17, depois de termos estudado Deixai vir a mim as criancinhas, em que a gente leu o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós lemos a visão de Emmanuel relativa a esse versículo do Cristo, né? Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Nós também falamos sobre isso. E de fato, receber o reino de Deus como uma criança significa, evidentemente, ter o coração aberto, ter o coração voltado para as coisas espirituais, entender o Cristo e receber o Cristo com o coração aberto, sem prevenções, sem que a nossa maneira de ver tenha que influenciar o que o Cristo tem que nos ensinar. É não colocarmos sujeiras do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, o que o Cristo ensinou como o homem tem feito ao longo da história, não é mesmo?
E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Os príncipes eram os descendentes diretos dos reis das tribos de Israel, das 12 tribos, né? Então ele era um descendente desses reis, por isso um certo príncipe. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que era a vida eterna para ele? A vida eterna é a felicidade eterna. A vida eterna é poder estar no céu com os anjos, perto de Deus. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. E de fato, a bondade, todo o amor vem de Deus. Tem uma lição do livro dos médiuns, em que um médico russo, muito devotado aos pacientes, isso é o inferno, né? Ele é chamado a, a falar uma das sessões mediúnicas da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E lá ele fala assim, esse médico: vou pedir ao bom Deus que me dê amor para eu repassar para você. Olha só que lindo que foi isso. Nós recebemos o alimento espiritual de Deus o tempo todo. Ele penetra por nós, para a nossa alma. A maneira como eu vou receber esse amor e transmitir representa a minha personalidade, a nossa personalidade. Eu parei um pouquinho para deixar a moto obsidiada passar. Então, olha só que coisa interessante. A gente recebe essa vibração, esse alimento de Deus, esse alimento penetra a nossa alma, e se nós queremos trabalhar por Cristo, nós doamos através do sacrifício, do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da tola vaidade, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, em favor do próximo. Então, tudo vem de Deus. Nós só existimos como alma porque Deus nos alimenta. O alimento nosso é Deus, é o nosso Pai. E aí, por que o Cristo fala, eu sou o pão da vida? Porque fazendo a vontade do Cristo, eu recebo melhor o alimento de Deus. Entende? Jesus falou isso, então. Somente Deus é bom. E é verdade. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Porém, Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. E ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então vamos parar aqui e vamos retomar e fazer uma análise novamente dessa situação. Vamos parar aqui no versículo 20. Não sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí depois nós vamos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos passa sobre essa parábola do moço rico. E o Kardec faz comentários sobre ele. Eu vou parar de apresentar aqui, a Maria Tereza vai apresentar no material dela, para ler para a gente o que o Emmanuel fala sobre isso. Eu vou colocar a câmera para ela. Deu para ver. Então, esse é o livro dos comentários do Emmanuel, né? Em relação ao Evangelho. E aqui está Lucas 18, 20. O mesmo mandamento, o mesmo versículo que a gente acabou de ler. Não furtar. Diz a lei, não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a veste, nem a posse dos semelhantes. Contudo,
Existem outros bens que desaparecem, subtraídos pelo assalto da agressividade invisível, que passa impune diante dos tribunais articulados na terra. Há muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada na rua, mas que não se pejam de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros dedicados ao bem, traçando telas de amargura e desânimo com as quais favorecem a vitória do mal. Muitos respeitam a terra dos outros, entretanto não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, assestando contra eles a maledicência e a calúnia. Há criaturas que nunca arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo, contudo, não vacilam em surrupiar-lhes a confiança. E há pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja. No entanto, destroem sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente em que vivem, roubando o tempo e a alegria dos que trabalham. Não furtarás, estatue o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei. Justiça Divina, no capítulo 3. O comentário aqui é profundo, né? Porque a gente é chamado a responder de acordo com o nosso entendimento da realidade. A quem mais é dado, mais será pedido. Então, dentro dessa situação, quem mais é dado, mais será pedido, a gente tem que entender que existe o furto, o roubo das coisas espirituais. Ora, esse furto, essas coisas espirituais, ela tem a ver com a nossa maneira de entender as coisas. Existem furtos absurdos. Aí falou do furto de tempo. Vou contar um caso que nós passamos. Nós tivemos um colega na faculdade em que ele não gostava de fazer os trabalhos, não gostava de ler, não conseguia ser aprovado na maioria das matérias, mas ele não deixava os outros em paz. Os outros fazer trabalho para ele, para poder pedir cola, para poder pedir ajuda nas coisas que ele não fazia, fazendo com que aqueles que trabalhavam e faziam os seus próprios trabalhos se sentiam quase que ameaçados, vamos dizer assim, a fazer o trabalho dele. Isso é um roubo de tempo, por causa que o indivíduo não quer fazer a parte dele. Quantas vezes isso tem acontecido muito? A gente tem recebido calúnias e manifestações das pessoas que, em nome dos obsessores, tentam despreparar o caminho aonde a gente deveria semear o amor ao próximo e as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é roubar a oportunidade santa de redenção das pessoas. Pagarão muito caro por isso aqueles que assim agiram e agem. Porque esse pagar caro pode parecer uma ameaça, não é não. É porque aí você passa a essa pessoa que assim age a se tornar responsável pela evolução daqueles que ele está impedindo de evoluir, ou dificultando o processo evolutivo. Quantos há que roubam esperança? Eu gosto de falar isso, principalmente em relação aos professores. Imagina que 8 horas da manhã na segunda-feira você tem um professor que vai lá, ele está mal-humorado, não está bem consigo mesmo, e joga toda a sua energia negativa para cima dos alunos, diminuindo-lhes a autoestima e a alegria de viver, fazendo com que toda semana de alguns deles, se eles não estiverem bem preparados com a oração e com a vigilância, se perca e facilite o processo obsessivo. Se a gente já sabe sobre isso, cumpre a nós uma vigilância mais profunda nos nossos processos de agir, mormente ao que se refere ao entendimento como trabalhadores do Cristo no dia a dia. Para a gente ter uma ideia disso, nós mandamos hoje, porque nós comentamos hoje cedo, no estudo da manhã, sobre a lição
O descuido impensado da irmã Clara, eu achei que era a irmã Rosália, mas é a irmã Clara, que a Maria vai colocar aí para vocês e vai ler para a gente, para vocês terem ideia de quanto mais nós somos chamados à responsabilidade, quanto maior o nosso entendimento, maior nós temos que ter cuidado com as nossas ações. Depois a gente continua a explicação. Descuido impensado. No orfanato em que trabalhava, Irmã Clara era o ídolo de toda a gente pelas virtudes que lhe adornavam o caráter. Era meiga, devotada, diligente. Daquela boca educada não saíam más palavras. Se alguém comentava faltas alheias, vinha solícita, aconselhando. Tenhamos compaixão. Inclinava a conversa em favor da benevolência e da paz. Insuflava em quantos a ouviam o bom ânimo e o amor ao dever. Além do mais, estimulava acima de tudo, em todos os circunstantes, a boa vontade de trabalhar e servir para o bem. Irmã Clara, dizia uma educadora, tenho necessidade do vestido para o sábado próximo. Ela, que era a costureira dedicada de todos, respondia contente. Trabalharemos até mais tarde, a peça ficará pronta. Irmã, intervinha uma das criadas, e um avental? Amanhã será entregue, dizia Clara, sorrindo. Em todas as atividades mostrava-se a desvelada criatura, qual anjo de bondade e paciência. Invariavelmente rodeada de novelos de linha, respirava entre a agulha e a máquina de costurar. Nas horas da prece, demorava-se longamente contrita na oração. Com a passagem do tempo, tornava-se cada vez mais respeitada. Seus pareceres eram procurados com interesse. Transformara-se em admirável autoridade da vida cristã. Em verdade, porém, fazia por merecer as considerações de que era cercada. Amparava sem alarde, auxiliava sem preocupação de recompensa. Sabia ser bondosa, sem humilhar a ninguém com demonstrações de superioridade. Rolaram os anos, como sempre, e chegou o dia em que a morte a conduziu para a vida espiritual. Na terra, o corpo da inesquecível benfeitora foi rodeado de flores e bênçãos, homenagens e cânticos, e sua alma subiu gloriosamente para o céu. O anjo recebeu-a carinhoso e alegre à entrada. Cumprimentou-a, reportou-se aos bens que ela espalhara, todavia, sob impressão de assombro, Irmã Clara ouviu informar. Lastimo não possa demorar-se conosco, senão por 3 semanas. Oh, por quê? Interrogou a valorosa missionária. Será compelida a voltar, tomando novo corpo de carne no mundo, esclareceu o mensageiro. Como assim? O anjo fitou-a bondoso e respondeu. A irmã foi extremamente virtuosa. Entretanto, na posição espiritual em que se encontrava, não poderia cometer tão grande descuido. Desperdiçou uma enormidade de fios de linha, impensadamente. Os novelos que perdeu, por aliar-se à noção de aproveitamento, davam para costurar alguns milhares de vestidos para crianças desamparadas. Oh, Deus me perdoe! Exclamou a santa desencarnada. E como resgatarei a dívida? O anjo abraçou-a carinhoso e reconfortou-a, dizendo: Não tema, todos nós a ajudaremos, mas a querida irmã recomeçará sua tarefa no mundo, plantando um alvodoal. Nós havíamos comentado sobre essa lição, né, referente à importância que é dada e é pedida de acordo com o grau de entendimento das pessoas. Tudo que nós somos convidados a fazer em nome de Deus deve ser feito com amor e diligência, dedicação, seriedade,
sem qualquer fraude a nós e fraude aos demais, nos dedicando ao trabalho, nos dedicando ao estudo com o máximo de aproveitamento que pudermos, de acordo com nossas forças e condições. Então, se nós temos isso como base, imagina se nós ainda formos agentes das trevas. Agentes das trevas para tirar a esperança, para tirar o conforto das pessoas, para diminuir-lhe o tempo, aumentando-lhe o cansaço. Imagina se nós, ao invés de sermos aqueles dirigentes trabalhadores do Cristo, na verdade formos aqueles que dificultam a evolução dos que estão à nossa volta. Por isso que o Cristo falou, seria melhor que se lhe amarrasse ao pescoço uma mó dessas de atafena e se lançasse ao mar, do que fazer isso a um desses pequeninos. Ele falava isso aos fariseus, que impedia com que a turma, de uma maneira geral, entendesse a grandiosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo ensinava o amor, o perdão, ensinava o evangelho, a boa nova. E os fariseus brigavam para que os seres que estavam lá seguissem a sua religião e o seu modo de ser, e não a verdade que o Cristo ensinava. Não matarás. Aí agora Maria vai ler a outra parte que o Emmanuel vai passar a sua opinião para nós em nome dos espíritos superiores. Não matarás. Situada entre leis físicas inelutáveis no campo de evolução na Terra, a maneira do aluno, entre as paredes e regimes do educandário, o homem dispõe do livre-arbítrio na esfera das leis morais que lhe presidem o desenvolvimento e a ascensão para a imortalidade. Justo, portanto, seja defrontado por todos os débitos em que se onerou perante a vida, porque de outro modo não conseguiria crescer para a luz a que está reservado. Não poderá, por isso, desvencilhar-se dos compromissos que plasmou para si mesmo, razão pela qual, se desperto para a verdade, ser-lhe-á o bem de todos a meta de cada dia, a fim de que, por testemunhos incessantes de boa vontade e amor, se desagrave na lei, quanto às aflições que lhe estão debitadas pela própria conduta no pretérito que lhe comanda o presente. Compreendendo que o destino amargo de hoje foi por ele mesmo criado, com o livre-arbítrio de ontem, constitui-lhe dever atenuar quanto possível as próprias contas, para que se lhe solucionem os problemas sem maiores inquietações. Chegados a semelhante conclusão, é natural tudo façamos para que a preservação digna nos favoreça contra o assalto do crime, mesmo porque a excelsa providência, concedendo à criatura humana o benefício do lar, fê-lo de modo a resguardá-la com eficiência devida, inspirando-lhe meios para defender-se de malfeitores, tanto quanto lhe sugere o agasalho contra a intempérie. Em razão disso, o próprio Cristo não nos exortou em vão à própria segurança, quando nos traçou o imperativo da vigilância e da oração. Cumpridos por nós tais deveres, com a execução das obrigações outras que nos quitem a consciência, no plano do respeito recíproco e da caridade infatigável para com o próximo, estejamos seguros na fortaleza de nossa fé, prontos a receber quaisquer golpes que nos sejam desferidos na estrada regeneradora. Porque então, diante da paz de nossas almas, toda sorte de infortúnio que nos acometa a existência terrena representará imprescindível resgate das culpas que contraímos, cabendo-nos confiar as nossas decisões e situações ao julgamento justo de Deus. Porquanto para nós o regulamento da lei divina é claro, insofismável e nos preceituando: não matarás. Aqui ele explica para nós a questão da gente entender que os nossos resgates, eles são
justos, né, na lei de Deus. Então, tudo que a gente vive aqui, por mais difícil que seja, qualquer situação que nós passamos, por mais dolorosas que elas sejam, elas são resultado das nossas criações de ontem. E saber disso é essencial para que a gente lute contra essas tendências inferiores que nós mesmos temos. Então, quando a gente chega numa encarnação e vive para ter uma família difícil, um marido ou uma esposa difícil, filhos difíceis, ou empregos que tiram de nós a maior parte dos nossos sacrifícios, quando a gente se defronta com essa situação, a gente tem a oportunidade de revisitar velhos compromissos, né? E a gente se defronta com a tentação de nós mesmos, dos nossos homens velhos, que no passado criou essa situação. Mas a justiça divina, Jesus, ele nos traz a esperança e conhecimento necessário para que a gente lute e seja diferente. Então, a providência divina nos trouxe o agasalho contra o mal que nós mesmos criamos. Jesus nos trouxe a oração e a vigilância de nós mesmos para que a gente não caia nos mesmos erros. E fazendo assim, a gente tem a chance de lutar, de fazer diferente e fazendo assim, a gente vai diminuir a culpa que todos nós carregamos. E a gente vai trazer para nós ações de vida e não de morte. Não ações que repitam o passado escabroso e difícil que nós mesmos criamos. Então, o que eu sinto ali que ele falou de não matarás é a gente não matar tudo, né? As nossas oportunidades de trabalhar no bem e de não cair nos mesmos erros, fazendo as mesmas atitudes do passado, matando as oportunidades que Deus nos deu com uma nova existência. É o que eu vi dessa mensagem. Algum comentário? Não sei. Algum comentário sobre isso? Não? Então, é claro que nós temos também, ó, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não adulterarás, né? Aí o Kardec explica o que é o adultério. Adulterar é qualquer coisa que se faça contra a lei de Deus. Não dirás falso testemunho, está até dentro desse processo. Imagina um filho de Deus mentir contra uma pessoa. E honrar teu pai e tua mãe tem toda uma lição do Evangelho sobre honrar pai e mãe. Nós sempre citamos aqui a ingratidão dos filhos e os laços de família, que é a lição mais longa desse capítulo e uma das mais longas do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela requer meditação. O Evangelho é um livro não só para abrir nos momentos de dificuldade, sim, ele é um livro para abrir nos momentos de dificuldade. Não só para abrir, mas para ser lido, estudado, meditado, para que o aprendizado dele possa afetar os nossos corações. E nós vamos entrar no outro ponto que Jesus, e vocês devem ter percebido isso nos vários estudos que temos feito ao longo do tempo, chamando a atenção para as coisas espirituais. Porque disse o príncipe, e disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Jesus sabia o que estava na alma dele, e sabia qual era a maior dificuldade dele para poder evoluir. Uma vez, num desses nossos estudos, eu estava chamando a atenção para os nossos defeitos. Uma pessoa falou assim: a gente não tem só defeito, a gente tem virtude. Eu falei, claro, nós temos virtudes,
mas a minha preocupação com os defeitos, porque as virtudes são obrigações do Filho de Deus obtê-las. E eu me baseio naquilo que os Espíritos ensinam, evidentemente, e o que está aqui na Bíblia. Porque mesmo ele tendo feito aquilo tudo, Jesus foi no ponto essencial da alma dele. Ele era muito rico. Logo, ele fazia tudo aquilo, só que ele era apegado aos bens terrenos. Então Jesus deu para ele e falou assim: olha, você, já que você faz tudo isso, vamos testar o seu desprendimento dos bens terrenos. Porque olha o que Jesus falou. Porém Jesus, ouvindo isso, disse: ainda te falta uma coisa. Foi lá no âmago da alma dele. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue. Jesus não foi ameno com ele, não. Ele falou: tudo que tens, quanto tens. Vamos dizer assim, no arrependimento daquele baixinho, que eu esqueci o nome dele, ele entrou na casa dele, que era publicano, Zaqueu. Zaqueu ia dar uma parte dele para os pobres. Ia continuar rico. Nesse indivíduo, ele falou: vende tudo quanto tens. Reparte-o entre os pobres. E terás um tesouro no céu. Vem e segue. Obviamente que ele entendeu diferente da maneira como a gente entende. E aí, para vocês terem uma ideia, de que a tristeza dele não é a tristeza por outrem ou pelo sofrimento de alguém, mas é a tristeza de quem se reconhece com um defeito grave. E ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Então, ele se baseava na riqueza para viver, no que ele tinha. Mas, novamente, nós perguntamos, o que ele levaria disso? O Cristo falou: vende o que tens, para terdes um tesouro no céu. Faz bem com a tua riqueza àqueles que não têm. E essas palavras ressoam até hoje para todos aqueles que querem ouvir e entender o Cristo. Então vocês imaginam uma pessoa apegada aos bens terrenos e que tem muito dinheiro, lendo uma passagem dessa. Os obsessores vão fazer tudo possível para ele não ler isso, porque vai que isso toca e diminui a força deles. Sobre o apego desse indivíduo aos bens terrenos, vocês entendem? Então nós vemos muita gente dizendo que ganhou e tem os seus bens e diz: eu sou grato a Deus, mas não estuda Jesus, não lê a Bíblia, de forma alguma. Porque uma leitura atenta dessa é muito profunda, inclusive na interpretação, porque o Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo, não é para você dar o que você tem para ser um peso para a sociedade, não, é desapegar dos bens terrenos e dar valor às coisas espirituais. Nós estudamos isso hoje em João e estudamos agora em Lucas. Eu desconfio que os espíritos organizaram esses estudos de capítulos diferentes, pegando os mesmos pontos, porque parece que todo estudo, uma coisa de lá serve para cá, né? O estudo da manhã é completado pelo estudo da noite, vamos dizer assim. Porque lá ficou bem claro, né? Jesus falando: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão e pela comida da eternidade que ele trouxe. E aqui o Jesus fala claramente para ele, direto para ele. E ele ficou triste. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse:
Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Falou, olha a exclamação aí. Quão dificilmente. Por quê? O apego aos bens terrenos que causa as grandes ilusões da alma, que perde uma encarnação inteira na busca de posses materiais que não serão consideradas. Nós espíritas temos consciência do mundo espiritual e para nós o mundo espiritual é uma realidade ou nós somos todos esquizofrênicos. Nós falamos do nosso lar, uma cidade, como se ela fosse real. Nós falamos dos espíritos como se eles estivessem do nosso lado. Estão. Nós somos um bando de esquizofrênico doido. A gente fala de espírito como se fosse uma entidade real. Eles são para nós. Eles são. E para nós espíritos, que temos então a certeza do mundo espiritual, do prosseguimento da evolução, bastando para ter essa certeza, olhando os mundos dispersos no espaço e vendo a grandeza de Deus? Como nos perder na ilusão das coisas materiais em busca de sermos notados pela sociedade, de termos poder sobre o outro, de termos mais posses do que o outro? Lá no plano espiritual, no nosso lar que a gente conhece, ainda tem o bônus hora, que é uma espécie de pagamento. Mas ninguém fica sem o mínimo. É necessário bônus horas para incentivar as pessoas até terem casa lá, mostrando que ainda está dentro de um processo materializado, obviamente. Mas o André Luiz fala, o Lises explica para ele, que nos planos superiores não existe isso, todos trabalham por trabalhar por Deus e essa é a alegria. Que posse que eles têm lá? O que eles ganharam lá, eles trazem aqui para a Terra. Pessoal, tu quer pegar aqui em cruzeiros, em cruzados, em dólares, os meus bônus horas do nosso lar para encarnar. Tem jeito? Nem de lá para cá, nem daqui para lá, os bens materiais. O espírito leva e traz aquilo que ele conquistou no seu coração, no seu íntimo. Quando Cristo fala quando dificilmente entrarão no reino dos céus que têm riqueza, ele está dizendo a grande importância de nos desapegarmos da ilusão da matéria. E nós nos apegamos todo dia. Nós, muitas vezes, iniciamos a nossa semana pensando no outro final de semana, nas festas e no convívio com os amigos, nos regalando com bebidas e comidas. E raramente nós entramos a segunda-feira pensando assim, semana que vem tem estudo. Vou me preparar. Vou olhar na minha agenda para não marcar nada no horário. Vou avisar as pessoas que esse horário é sagrado, porque eu estou em contato com os bons espíritos e com Deus. E eu vou fazer isso pelo bem não só meu, mas da minha casa. Porque os bons espíritos nos visitam nesse momento e trazem para nós as energias salutares da renovação, enfraquecendo cada vez mais a ação dos obsessores, para que a gente tenha condições de saúde física e espiritual no trabalho do bem. Então é preciso repensar e olhar para nós mesmos o que estamos fazendo da existência que Deus nos deu. Estamos em morte ou em vida? E vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu começo o meu dia, a minha semana, pensando na vida espiritual ou pensando nos regalos materiais? Eu começo o meu dia ou a minha semana com oração sincera na busca da renovação ou em conduzindo a vida, já que nós temos o alimento material e o conforto de casa, sem nos preocuparmos que há pessoas que não têm o conforto espiritual que nós poderíamos levar, em nome do Cristo, uma palavra amiga e um aconchego.
E isso é verdade. O querido Chico, amado Chico, falou para a gente que ele, quando via alguém pedindo esmola na rua, ele sempre carregava uma moeda, porque ele via os espíritos que estavam em volta dele, e aquela grande quantidade de espíritos à volta desses mendigos, quando alguém não dava algo, ou até se irritava, as vibrações que esses espíritos mandavam eram muito pesadas, pode acabar com a saúde espiritual do dia ou da semana ou de mais tempo. O Chico falou que quando ele dava esmola, os espíritos superiores que estavam ali em volta, olhando por eles, ficavam felizes. Então ele dava uma moedinha, mas junto com aquela moedinha vinha as vibrações de carinho e de amor do Chico. Então aprendi a fazer isso, a gente bota lá no carro as moedinhas para dar para as pessoas. Eu avisei aqui em casa, vamos pegar as moedinhas para dar para as pessoas, ver o que a gente pode dar. Quando não tinha, era o que tinha no carro. Aí quando não tinha nada, não tinha o que fazer. Eu ainda acho que daqui a pouco, quando você fala, eu não tenho dinheiro, o cara vai mostrar uma maquininha para passar um Pix. Mas, ainda quando chegando a isso, um dia eu não tinha moedinha, não tinha nada no carro. Aí o rapaz veio pedir, eu abaixei a janela, eu falei, ô amigo, você me desculpa, eu não tenho nada aqui. Ele falou assim, ô meu amigo, você abaixou a janela e me deu atenção, isso aí já melhorou meu dia. Olha a lição prática da necessidade da esmola espiritual. Mas eu já contei aqui, eu também já falei que não tinha, falei, ó, tem um sorriso para te dar. O homem me xingou bastante. Me xingou muito. Mas não importa. Ele recebeu boas vibrações. Cabe a minha responsabilidade do que eu vou fazer, não a ação dele sobre mim. Porque se houve amor verdadeiro no que eu falei, dentro da minha capacidade, as vibrações pesadas dele não me atingiram. E não atingem. Nós vamos parar aqui, apesar de ler essa parte, para que a gente leia no Evangelho segundo o Espiritismo mais sobre isso. E aí nós vamos ler essa lição a semana que vem, nós não teremos férias. Porque os amigos espirituais nos chamaram a atenção assim. Nesses momentos, no final do ano, que Cristo se aproxima da Terra e toca os corações mais de perto, muitos desencarnados se arrependem. Nesse arrependimento, eles precisam de locais e vibrações para serem atendidos. Então, mesmo que faça sozinho, continua fazendo estudo. Sim, senhor. Vou continuar fazendo estudo. E eu sei que não vai estar sozinho. E aí nós vamos, então, dar condições, através da oração, através das presenças dos vários que doam as suas vibrações, para auxiliar os amigos desencarnados. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então nós vamos comentar isso na semana que vem. E além de comentar isso, nós vamos ler essa lição relativa a isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Estamos nos momentos perto do Natal, que o Cristo se aproxima de nós, os bons espíritos estão mais próximos de nós, e os bons espíritos trazem para nós as boas vibrações, a esperança, e se alegram muito nas reuniões familiares, em que nós podemos doar o nosso carinho, o nosso amor, o nosso conhecimento, por que não, daquilo que adquirimos ao longo do tempo, e que busquemos sempre as coisas espirituais mais do que as materiais. E fazendo isso, nós teremos boas companhias nas festas de final de ano, em que devemos pensar mais no alimento espiritual, mais no crescimento espiritual, meditar sobre o passado para construir um futuro melhor a partir do agora. Não olhar para trás, lançar a mão do arado e seguir, fazendo com que o campo seja semeado e que produza. E que os frutos sejam os frutos que Jesus ensinou, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, para que possamos levar a palavra de nosso Senhor a todos os corações necessitados. Aos que têm boa vontade,
aos que querem ouvir, que muitos não ouvirão, já diz Erasto, discípulo de São Paulo, na lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Ide e pregai. Sacrificai a vossa pregação, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, o vosso repouso, ide e pregai. Pregareis a quem não quer ouvir, aos déspotas domésticos, aqueles que pedirão provas, mas são principalmente esses mártires do trabalho, as pessoas mais simples que ouvirão. Ide e pregai, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Sejamos os representantes de Deus aonde estivermos, no trabalho, na família, na sociedade, em qualquer lugar. Na solidão com os nossos próprios pensamentos, não permitamos que os obsessores tomem lugar ou nos façam ansiosos com pensamentos desconexos, porque nós temos o Cristo como a imagem para colocarmos na nossa mente. Nós temos o Cristo como a referência espiritual, como o sol que ilumina os nossos corações e o ambiente que estamos envolvidos. Tenhamos o Cristo como a base dos nossos pensamentos. Não façamos nada sem que o Cristo de Deus ilumine os nossos passos, que o pensamento se volte a Ele antes de qualquer ação, acordando ou dormindo, dormindo ou no dia a dia, estejamos ligados ao Cristo. E se cairmos, levantemos, Cristo nos erguerá. E se tivermos dificuldades, o Cristo curou todas as chagas, curará as chagas dos nossos corações. E se nós duvidarmos, que Deus tenha piedade da nossa alma, porque aquele que conhece o Espiritismo uma semana que seja, que as verdades do Espiritismo sejam ouvidas por qualquer um, ele não tem o direito de não ter fé mais no trabalho da redenção a qual somos convidados a exercer. Não temos mais o direito de pensarmos só em nós, somos filhos de Deus. E os irmãos necessitam do nosso auxílio nesse momento de regeneração da Terra. A humanidade requer trabalhadores valorosos. É necessário que nos sacrifiquemos em favor dos que necessitam, que precisam de um sorriso, de um abraço, do aperto de mão. E acreditem, um tempo que damos só de ouvir aqueles que têm o que dizer para falar suas próprias mágoas. Deixem-os reclamar, mas lembrem que Deus ama todos os seus filhos, que o arrependimento chegará a todos os corações se o indivíduo assim o desejar, que os bons espíritos virão em favor dele e da família, e que as bênçãos dos céus se derramam constantemente em todos os lares. Basta que para isso tenhamos a boa vontade de dar ouvidos ao Cristo de Deus, o Senhor que veio até nós e, através do sacrifício da vida material, colocou para nós a realidade do mundo espiritual. Deus nos abençoe e até a próxima semana. Que assim seja.